o deputado estadual Zé Nunes, que sempre participa com a gente aqui toda sexta-feira, trazendo as principais informações, principalmente relacionadas à agricultura na Assembleia Legislativa. Vamos trazer a participação do deputado. Muito bom dia, deputado Zé Nunes. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham a programação do Campo em Dia. Meu som está chegando bem aí, Pablo? Está chegando bem. Tá, que bom então. Bom, nós vamos trazer hoje, Pablo, 2 assuntos aqui para o nosso programa. Primeiro assunto é um assunto relacionado à cultura do tabaco. Nós tivemos participando na terça-feira, representando aqui como presidente da Comissão de Agricultura aqui da Assembleia, representando então a Assembleia Legislativa na abertura da Expo Agro Fubra, lá em Rio Pardo. E lá nós pudemos conversar com agricultores, lideranças de todo o estado que lidam com o setor do tabaco. E uma informação importante, eu acho que para os nossos agricultores, nós temos feito uma oitiva recorrente nos dias, todos os dias praticamente que a gente anda na região, sobre como está o cumprimento da lei da classificação do tabaco na propriedade do agricultor. Esse é um assunto muito importante, né? Definitivamente a lei entrou em vigor quando ganhamos no Tribunal de Justiça do Estado constitucionalidade, portanto ela precisa ser implementada, caso contrário as empresas incorrem numa ilegalidade. Nós vamos fazer agora, daqui a 15 dias, um roteiro de 2 dias nas propriedades dos agricultores, visitando fumicultores de várias empresas para fazer um relatório, né, de como está, na ótica do agricultor, né, esse processo de cumprimento da lei por parte das empresas no que diz respeito à classificação do tabaco na propriedade dos agricultores. O que nós observamos? Nós observamos, de fato, que as empresas estão se adaptando à legislação, né, estão fazendo um esforço, umas de um jeito, outras de outro, cada um na sua maneira, mas de fato fazendo esse processo, né, de classificação do produto lá na propriedade do agricultor. O agricultor prepara o produto, classifica, né, e uma observação importante, eu acho que é a questão da safra diferente que nós temos dessa safra com relação ao ano passado. Essa é uma safra que nós temos uma condição mais próxima da normalidade, embora a tendência, na minha opinião, é de que nós tenhamos uma procura maior por tabaco agora quando começa a se chegar para o final da comercialização. Porque nós vimos um período sem estoques, né, embora tenha tido uma produção de 10% a 15% a mais nesta safra do que a safra passada, que era um pouco natural. Muitos agricultores voltaram à cultura do tabaco, outros aumentaram a área de plantio. Isso fez com que, isso é um cuidado que nós temos que ter, né, de não ocorrer um desequilíbrio pelo excesso de plantio, né, e isso, sempre quando tem uma oferta maior, você vai ter uma diferença com relação a um período quando a oferta for menor. Então, eu preciso trabalhar dentro de um ponto de equilíbrio. Não é muito fácil, numa cadeia produtiva que ela é gerida, e quem organiza essa cadeia produtiva, que basicamente são as empresas, né? Bom, então, dentro desse quadro, as empresas estão, obviamente, mais criteriosas no que diz respeito à classificação do tabaco, da folha do tabaco pelo agricultor. Quando a safra é muito boa, o agricultor não precisa nem classificar, porque o que acontece? Quando é uma safra boa, você colhe a folha de meio pé, você tem um padrão, e hoje em dia os métodos de secagem são muito aprimorados. Se não acontecer da falta de luz da equatorial, geralmente você tem um padrão de qualidade bom, você consegue trabalhar o produto com muito pouca classificação mesmo por parte do agricultor, aquela pré-classificação que se faz lá na propriedade. Quando a safra é uma safra com mais dificuldades, com mais intempéries climáticas, você tem um produto mais uniforme, exige, obviamente, que uma atenção maior na classificação lá na propriedade. Então, está havendo aí
neste ano, que é uma safra onde nós temos uma certa desuniformidade, também um problema maior no que diz respeito à qualidade, nós estamos tendo que, né, as empresas também estão exigindo que essa pré-classificação seja melhor feita. Eu me criei classificando a folha do fumo. Nós colhíamos e sentávamos 30 dias, toda a família, e classificava toda a produção. E nós temos, por isso, são 40 e poucas classes, né? Não tem como dizer que, bom, agora tudo é a mesma coisa, porque não é. Na verdade, há uma diferença, e todos nós sabemos, não podemos comparar uma folha de um X, de um bacheiro, de um baixo pé, com uma folha de meio pé ou com uma ponteira. Tem características completamente diferentes. Então, este ano, só para dizer que as empresas, de fato, estão fazendo essa classificação. O que nós pedimos é que, caso isso não esteja acontecendo, uma empresa se negue a fazer a classificação lá na propriedade e queira levar o fumo para definir a classe lá na esteira da empresa, que, por favor, comuniquem aqui a nossa Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa aqui do Estado. Nós estamos à disposição aqui na Assembleia para ouvir e também para tomar as providências e exigir o cumprimento dessa legislação, que é uma legislação muito importante, né? Então, nós, inclusive, vamos conversar com o Sinditabaco, para que o Sinditabaco não cometa o erro de querer recorrer dessa decisão judicial do Rio Grande do Sul ao Supremo Tribunal Federal, que poupe o seu dinheiro, que não gaste o seu dinheiro, quem sabe pega esse recurso e invista em programas aí para os nossos agricultores, né? Porque se for ao Supremo Tribunal Federal vai perder até mais feio do que já perdeu aqui no Tribunal de Justiça aqui no Rio Grande do Sul. Essa é a nossa convicção, pelo menos. Né? Pela forma, pelo conteúdo, né? E pela sustentação jurídica que nós temos, né? De que a política de classificação do tabaco, a lei da classificação do tabaco está dentro de uma proposta de classificação de política agrícola do Estado. E não é uma relação de contrato civil, e sim um sistema de classificação de um produto agrícola. Foi aí que a tentativa, né, do Sinditabaco aqui no Tribunal de Justiça do Estado deu tão errado para ter um score de 22 votos a 3. Então, o pessoal pode nos informar, o que a gente observa é que as empresas estão fazendo um esforço, né, de cumprimento dessa legislação, que deve ser aprimorada aí ao decorrer agora do período. Nós também vamos discutir aqui na Comissão de Agricultura, no meio do ano, nós vamos fazer um amplo debate sobre agora o sistema de formação de preço das empresas. O cálculo de custo de produção, onde que as empresas têm cálculo de custo de produção diferente umas das outras. E isso é muito estranho, porque o custo de produção ele é igual, não interessa se o produtor planta para BAT, para a China, para a Philips, aí em Camaquã. O custo de produção em Camaquã é único, né? Depende, obviamente, de cada produtor, mas o custo básico de produção ele é o mesmo. Então, nós precisamos unificar isso para poder constituir, né, um debate verdadeiro na hora de definição dos preços. Como agora nós temos uma condição diferente e nós vamos ter eu diria assim, uma fidelidade maior com o processo de classificação em casa, nós também precisamos trabalhar que a tabela de preço passa a ser muito importante. Quando há uma falta de produto no mercado, a própria concorrência das empresas, ela faz com que ela se sobreponha, inclusive, os preços de tabela. Foi o que aconteceu ano passado. Nós tivemos o preço de tabela majorado em 30%, 40%, 50%, até mais em alguns casos. Mas isso foi no ano passado, que teve uma falta muito grande de produto. Mas quando nós temos anos normais, um sistema de classificação para a propriedade e um sistema adequado de formação de preço correto, protege o agricultor na sua produção e dá uma garantia de renda e uma estabilidade para quem está lá no campo produzindo. Então, são avanços importantes que nós tivemos, né, e eu fico muito feliz, né, porque propusemos essa legislação aqui na Assembleia, aprovamos, né, foi um debate de 7 anos, 8 anos, e agora essa legislação, ela de fato muda as coisas lá na vida de 70 mil famílias diretamente no estado do Rio Grande do Sul, produtoras de tabaco, trabalhadores rurais, mas mexe também com toda uma cadeia produtiva que tem que se mover por conta de uma iniciativa, inclusive, legislativa do Parlamento, para ver como é importante
né, um parlamento que tenha a conexão com a vida real da população. E, por outro lado, aqui para fechar, que eu já falei muito aqui, Pablo, dentro do meu tempo, mas só para anunciar que no dia 3, aqui na Assembleia, nós vamos iniciar um grande debate. Nós vamos fazer a primeira audiência pública aqui na Assembleia que vai tratar dos herbicidas hormonais, 2,4-D e do que vem por aí. O que são esses herbicidas? São herbicidas que têm na sua formulação princípios ativos que são altamente voláteis e que eles têm consequências para várias outras culturas. Nós estamos tendo um confronto de interesse entre os aplicadores dos herbicidas hormonais na lavoura de soja e no Pampa Gaúcho, uma produção especialmente de uvas, né? Nós temos também a questão da morte das abelhas, que está, eu diria assim, é um problema permanente aqui no estado do Rio Grande do Sul, um lugar que se planta soja, não se consegue produzir mel. E estamos tendo também problemas na citricultura, problemas com hortigranjeiros, né? E também problema na maçã, em vacaria. Quer dizer, são várias culturas que estão sofrendo as consequências de uma tecnologia que é incompatível, né, com outras produções. Bom, então nós vamos ter que ver como nós vamos fazer. Como nós vamos trabalhar isso? Quer dizer, uma cultura não pode se sobrepor à outra. Se um vizinho quiser plantar soja, ele pode plantar soja. Se o outro quiser produzir laranja ou uvas, aquele que quer produzir laranja ou uva não pode ser impedido de produzir por conta de uma tecnologia usada para o vizinho que está do lado. Nós teremos que arbitrar isso, nem que seja constituir aqui no Parlamento Gaúcho uma legislação sobre esse assunto. Assim como nós fizemos uma legislação que determinou a classificação do tabaco na propriedade dos agricultores, assim foi um projeto da minha autoria, assim como fomos autores da iniciativa de um projeto para tirar a grande pesca de arrasto predatória da costa gaúcha, que prejudicava demais os pescadores artesanais do nosso estado. Nós conseguimos nessa legislação muito lutada, e que acabamos ganhando a legalidade dela do Supremo Tribunal Federal, possivelmente, aqui no Rio Grande do Sul, para regular esse assunto, tenhamos que propor alguma legislação. Então, esse assunto que começa, um assunto muito importante, né, onde que a Assembleia Legislativa não vai se furtar esse debate, não vai ficar, eu como presidente da Comissão de Agricultura, não ficaremos de braços cruzados olhando agricultores tendo que encerrar atividades da fruticultura e outras por conta de que o vizinho está usando um produto que acaba inviabilizando quem quer produzir outras culturas. Quer dizer, o Rio Grande do Sul não pode virar uma grande lavoura de soja também. O Rio Grande do Sul precisa ser produtor de soja, assim como é, mas nós também precisamos ter outras produções e isso precisa ser respeitado. Essa convivência precisa ser harmônica e nós precisamos estar atentos para isso. Então, essa audiência pública é uma proposição do deputado Elton Weber, que vai acontecer no dia 3, na próxima quinta-feira, aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero convidar todos aqueles que têm interesse em debater esse assunto, que estejam conosco aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa. Por quanto isto, Pablo. E aproveitando que tu comentou sobre a diversificação de culturas, te perguntar como é que anda aquele projeto da citricultura em Chuvisca. Esse é um projeto que está avançando, né, na Chuvisca, avançando em outros municípios. Na Chuvisca já está ocorrendo a visita às propriedades dos agricultores que se apresentaram, então, para iniciar os empreendimentos. Nós temos também já em Canguçu, São Lourenço. É um projeto que está avançando na nossa região. Eu acredito que a região sul e a região centro-sul, elas têm um potencial muito bom para a fruticultura. O que nós precisamos é organizar uma cadeia produtiva. Organizar o que significa assistência técnica, orientação técnica, crédito, mercado, acesso ao mercado, garantia de mercado, garantia de comercialização. Esse é o elemento central. Tendo estas coisas, você tendo a orientação técnica, tendo crédito para o agricultor, não precisar tirar o dinheiro do seu dia a dia para investir, e tendo uma garantia de mercado, é certo que a atividade ela terá uma possibilidade muito maior. É o caso da cadeia da citricultura e esse projeto com a Ecocitos na nossa região.
E também outro assunto que tem sido muito comentado ultimamente, né? E inclusive antes eram só municípios lá da região mais oeste, mas agora vem se aproximando. Dom Feliciano e Chuvisca já decretaram situação de emergência em razão da estiagem. Como que a Comissão de Agricultura está atuando nesses casos? Nós estamos acompanhando, né, essa movimentação. De fato, né, nós temos este ano eu diria assim, uma grande confusão, né? Por exemplo, o município de São Lourenço do Sul já teve o meu município, né, onde eu moro, já teve decretado o estado de emergência e o reconhecimento por conta de que 40% do município viveu uma estiagem, e ainda vive, e 60% do município está na beira da normalidade. Então, é uma coisa interessante, né? Nós temos micro-regiões onde que choveu normalmente, outras micro-regiões que temos problema. Claro que na região das Missões, né, lá na fronteira oeste, nós temos lá uma diferença que lá é uma região maior afetada pela estiagem. Sempre lá nós temos problema, uma coisa impressionante. Temos convivido nos últimos anos com aquela região, é a região que de fato nos últimos 5 anos, aquela região tem apresentado ali recorrentes problemas com estiagens, né? E se mostra uma situação muito séria de até se repensar atividades produtivas, do que produzir nessa região, do que plantar, porque também é uma região que, infelizmente, né, os agricultores têm que recorrer ao Proagro todos os anos. E isso é muito sério, isso acaba inviabilizando o processo. Então, nós estamos acompanhando aqui o conjunto de municípios, né? Já temos um número que todos os dias muda, né? Mas ele está aumentando, mas também estamos acompanhando aí, né, de uma certa forma, a possibilidade de retorno de alguma chuva. Na nossa região, tivemos agora nesses dias algumas chuvas, alguns lugares 40 milímetros de chuva, outros 10, outros 5, outros nada. Então, é um desafio enorme. Daqui a uns dias começam as colheitas, né? Então, o desafio, começa as colheitas, e aí a preocupação de que não venha na hora da colheita um excesso de chuva também para prejudicar, para colher o que se tem. Se é menos, se teve quebra, mas não se tem uma dimensão ainda. O dado da Emater fala aí de números próximo a 20% na queda da lavoura da soja. Acho que a lavoura do arroz é uma situação tranquila, né? As outras lavouras, como o de milho, também alguma queda menor, né? A produção de tabaco nós temos dentro de uma normalidade, né? Então é uma situação que não se tem aí um número um tanto mais uniforme. O que se tem é um debate, né, da securitização, que agricultores do Rio Grande do Sul, liderados por um projeto do senador Reis, né, estão querendo apresentar ao governo, apresentar um projeto de securitização, que é um projeto que precisa ser muito avaliado e precisa corrigir grandes erros, porque uma coisa é você olhar um agricultor que ele não conseguiu pagar suas contas por intempéries climáticas e não teve um auxílio suficiente, não conseguiu acessar o Proagro, ficou devendo no banco. Bom, isso é uma situação. A outra coisa é você querer fazer um programa onde todos que tenham dívidas sejam beneficiados, inclusive com recursos a fundo perdido. Nós temos que ver que o dinheiro público ele não é só de uma categoria, de uma classe social. O dinheiro público é de toda a população, né? Hoje nós temos falta de recursos para a saúde, nós temos falta de recursos para vários setores. Então nós não podemos também, né, achar que agora vamos fazer um projeto que quem tem dívida, quem tiver um contrato em aberto possa ser beneficiado. Quer dizer, isso seria algo impossível de acontecer, na minha opinião, né? Inclusive, o projeto de lei aponta que contratos que serão feitos até junho, os contratos nem foram ainda celebrados, e aí já se parte da premissa que quem fez esse contrato, se eu fizer um financiamento pecuário até junho agora, e eu fizer esse financiamento de custeio pecuário, que é inclusive um recurso que eu acesso na minha propriedade, se eu fizer até junho, eu já posso incluir na securitização. Eu nem sei, eu vou comprar gado para fazer um custeio para compra de animais, para poder engordar, para vender no ano que vem,
mas já está se pressupondo pelo projeto que eu não vou ter condições de pagar. E aí eu já securitizo e pago as parcelas em 25 anos e ganho 30% para fundo perdido se eu pagar em dia. É meio exagerado, né? Vamos nos respeitar, quer dizer. Né? Nós temos, a economia depende da agricultura, da pecuária, depende do comércio, depende da indústria, da pequena indústria, da grande indústria, depende do setor de serviço, todos são setores importantes da economia. Então não dá para se achar que se pode, inclusive eu acho que propostas assim, elas tiram a credibilidade de nós do campo. Né? Nós temos que tratar com mais seriedade esse assunto, com mais critério, nós temos que saber quem deve, por que deve, o que deve, quanto que deve, para quem deve. Bom, quem perfil é esse que deve? Eu não posso comprar um apartamento lá em Camboriú de 4 milhões na planta, e aí eu deixo de pagar uma conta e acho que agora eu tenho que receber o auxílio. Eu estou falando aqui só para que o nosso ouvinte ele possa entender, mas aquele agricultor que planta, que trabalha adequadamente, que não tirou dinheiro da atividade para fazer outra coisa, que de fato não conseguiu pagar por conta da questão climática, deixou conta em aberto, essas contas estão podendo inviabilizar a sua atividade, comprovadamente, de que isso aconteça, bom, aí eu acho que nós temos que sentar e conversar para que ninguém precise sair da atividade. Agora, não pode ser uma política tábua rasa desse jeito, né? Tipo assim, porque é isso, né? Todo mundo adere, né? Porque, não, vamos fazer uma lei para não precisar pagar a conta do financiamento, todo mundo vai querer entrar. Isso é normal do ser humano e é natural que aconteça. Agora, é preciso ter mais seriedade na hora desses tratos, na hora dessas eu diria, elaborações de projetos e propostas, porque senão a gente pode até cair num certo descrédito. Mas esse é um debate que está acontecendo hoje, essa ideia da securitização. Então, para quem não sabe, a securitização é você pegar todos os contratos bancários para vencer, que estão vencidos e vencendo ou a vencer, e planejar eles para pagar em 25 anos, com praticamente o juro quase zero, de 3% ao ano, e se pagar em dia ganha um rebate de 30%. É isso que está sendo proposto pelo senador Reis. Eu acho que isso aí tem mais cheiro de projeto para tentativa de reeleição na eleição do ano que vem do que realmente um projeto viável que possa ser aplicado e que venha resolver o problema dos agricultores que, de fato, enfrentam dificuldades. Mas nós vamos continuar debatendo o assunto. Eu estou convidado para uma reunião com o governador na segunda de manhã no Palácio Piratini e estou solicitando a palavra enquanto presidente da Comissão de Agricultura. Eu espero que seja me concedida a palavra para poder falar sobre esse tema, exatamente sobre esse tema. Mas é um assunto que vai transcorrer ainda, né, Pablo? Vai ter implicações, vai ter debates, vai ter, enfim, conversas. Deputado estadual Zé Nunes, muito obrigado pela sua participação mais nessa sexta-feira, trazendo todas essas informações. Ok, bom dia.